Sejam bem-vindos ao Zcast, o melhor podcast de Angola. Estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é jovem, ele é professor, ele é influenciador, ele é político e quando ele organiza um evento, a cidade de Luanda para. Com vocês, Delcar Gama. Muito obrigado, Delcar. Eu que agradeço inicialmente pelo convite que me foi formulado. É um enorme prazer estar aqui no Zcast. Olha, muito obrigado por teres vindo, mano. Tenho uma enorme admiração por ti e fico muito feliz em ter-te como amigo. Tens uma trajetória brilhante e por isso nós queríamos que viesses cá ao nosso podcast para partilhares a tua experiência e contares um bocadinho sobre aquilo que é a tua trajetória de vida. Portanto, a pergunta que eu gosto de iniciar o programa é: quem é o Delcar Gama? Uma pergunta de partida interessante, né? Como já disseste, como nota introdutória, eu sou um jovem de muitos ofícios, não é? Eu vou aqui e acolá fazendo uma coisa ou outra, mas a minha área de formação é a área de ciência política. Eu estudei ciência política na Universidade Agostinho Neto, sou politólogo de formação. Como já disseste, também eu dou aulas de História das Ideias Políticas desde 2020, que foi o ano que iniciei a universidade, né? Logo no primeiro ano comecei a lecionar a cadeira História das Ideias Políticas. No ano subsequente me foi formulado o convite para dar aulas também de Introdução ao Estudo de Direito. No ano passado convidaram-me para dar FAI, que é Formação de Atitudes Integradoras. Também organizo eventos, sou de uma família tradicionalmente ligada à cultura. O meu avô já realizou eventos, tenho tios, né, que também estão na mesma área e influencio, tal como já disseste, estou no associativismo juvenil e também sou político, né, de quando em vez. Olha, eu acho que todo mundo sabe um dos eventos que tu realizaste agora, trouxeste o Zé Filipe para Angola. Epá, como é que foi essa experiência? Como é que foi trazê-lo para cá? Quais foram as dificuldades e quais foram os resultados? Bom, primeiro é preciso fazer um recuo histórico. No ano de 2022, eu recebi uma chamada de uma figura que não importa mencionar aqui o nome, a dizer que havia alguém que gostaria de conhecer-me e que quis fazer um evento comigo. Essa pessoa eu posso citar, que é o Genilson, que é meu parceiro, é meu sócio. Então eu estava a dar voltas a essa pessoa, nem sabia que era para reunir com o Genilson, mas era alguém com um projeto muito ambicioso. Então certo dia disse: "Epá, tá bem, venham cá para Cruzeiro Produções, vem lá com essa pessoa e vamos então reunir." E foi aí que o Genilson apresentou-me em 2022 o projeto do Amor e Drena, que tinha como objetivo trazer o Lucas Luco, a Mirella. E então ele apresentou-me um projeto bastante ambicioso, muito fora da caixa daquilo que eu estava habituado a fazer, porque eu fazia eventos de médio porte para 2.000 pessoas, Certo, para 1.000 certo. pessoas, e ele chamou-me para fazer um evento para 15.000 pessoas na época. Então aceitei o desafio, pedi antes conselhos aos meus mentores, aceitei o desafio, fizemos-lo, correu bem. Na altura havia mais grupos na produção desse evento, só que depois, com desenrolados acontecimentos, entendemos ficar só os dois. Eu, Delcar Gama, a representar Cruzeiro Produções e ele, a marca dele, que é a Genilson Eventos. Então, ficamos um ano sem fazer. O ano passado não fizemos o Amor e Drena, mas para saudar o aniversário de um dos nossos patrocinadores, de uma das nossas marcas que mais nos apoia, para não fazer publicidade, não vou citar, sei que a publicidade deve ser paga. Então, decidimos trazer o Zé Filipe na época. Felizmente correu bem, encontramos enormes constrangimentos, mas compensou, não é? O artista foi muito bem acolhido pela nossa população, mesmo no decorrer do evento. Tivemos um evento fantástico, tal como tu dizes, né? Um evento à dimensão da nossa marca, que é o Amor e Drena, que é uma marca nacional, e queremos acreditar que as edições vindouras serão muito melhores. Olha, mano, incrível, incrível. E como é que foi conviveres com o artista? Tipo, ele chegou um pouco antes do O evento. evento, sim. Acho que ainda ficou um bocadinho mais. Ficou, sim. Um bocadinho mais depois. Como é que foi a convivência com o Zé Filipe? Bom, ele chegou 3 dias antes. Nós Ok. fomos recebê-lo no aeroporto Dr. António Agostinho Neto, aeroporto internacional. Logo, o primeiro contacto ele foi muito cordial, né?
Ele foi muito acessível no domínio da comunicação. Aliás, foi muito receptivo à nossa cultura, porque nós colocamos lá um grupo nacional a fazer uma dança. E ele foi muito acessível, muito diferente dos artistas que já trouxemos, né? Ok. Havia muito protocolo. Aliás, ele quebrou muitas das vezes o protocolo, só para teres noção. Eu estive com ele, fomos fazer uma doação na escola 8, acho que agora é 3008 e qualquer coisa. Ele quis fazer uma doação, aliás, estava no itinerário que nós traçamos para a vinda dele para cá. E nós primeiro passamos numa exposição de estudantes no Largo do Quinaxis. E quando terminamos, ele tinha que subir para o carro, era o protocolo. Tinha que subir para o carro e irmos para a doação. Carlos, acreditas que ele disse não? Nós vamos a pé. Uau. E a assessora dele, o agente, todo mundo, mas vai a pé porque tem um protocolo, a segurança. Ele disse, não, nós vamos a pé. O agente não queria, a assessora não queria, nós, os organizadores, também por uma questão de segurança, não queríamos, mas ainda assim ele disse, eu vou a pé. Eu quero andar pelas ruas de Luanda. Então tivemos um aparato policial que acompanhou-nos até lá e as pessoas paravam, baixavam os vidros dos carros. José Filipe, ele cumprimentava todo mundo, assinava positivamente a todo mundo. Então, para lá das músicas que são boas, né, que são muito populares no TikTok e em outras plataformas, a própria personalidade do artista contribuiu significativamente para materializarmos um evento épico. É verdade. Ele foi muito acessível, até para a comunicação social, com todo mundo. É verdade, é verdade. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre com um sorriso no rosto. Olha, ele cumprimentava, sempre no hotel, cumprimentava até os funcionários da limpeza. Yeah. Ele passava pelo corredor, ele perdia sempre um tempo para cumprimentar aqui e acolá. Foi top. E o que é que aprendeste dessa experiência? Olha, tornei-me mais maduro, sobretudo no domínio da gestão de eventos, porque, aliás, para lá dele ser muito acessível, a equipa dele é muito exigente. Eles mandaram um rider técnico muito extenso. Eu não sei se já recebemos um rider técnico tão exigente quanto o do Zé Filipe. Ok. Então, o rider técnico dele obrigou-nos a aprimorar a nossa forma de produzir e também de promover. Só para explicar à audiência, o que é um rider técnico? Bom, o rider técnico é o documento que a assessoria do artista envia, onde contém o conjunto de exigências para ele poder materializar a performance dele. Na falta de um dos elementos do rider técnico, pode comprometer a própria performance do artista. Ele pode não subir ao palco por conta disso. Certo. Então, eles mandam um rider técnico com antecedência, tudo, a característica do palco, o tipo de som, a altura do palco, o que tem que conter no camarim, a localização, isso tudo. Yeah. Interessante. Então tiveram que fazer ali um processo de adaptação, né? De adaptação, certo. Ok. Muito interessante. Porque ele sendo a atração central do próprio festival, então o evento deve ser configurado À volta. tendo em atenção às exigências da equipa do artista. Yeah. Faz todo o sentido. E então quantas pessoas é que conseguiram atrair nesse último evento? Tivemos aí umas 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Por aí, 14 Uau. mil pessoas. 13 a 14 mil pessoas. Uau. É impossível conseguirmos dizer taxativamente quantas pessoas tinham, mas rondam, né? Dada a projeção que fizemos do próprio evento, o número de ingressos que retiramos, sim, ronda aí os 13 mil, 14 mil pessoas. Uau, incrível. E disseste-me que fizeste logo uma transição, fazias evento para 1.000, 2.000 pessoas, fizeste uma transição para 15 mil pessoas e nesse último evento 14 mil pessoas. Como é que foi essa transição? Tipo, foi difícil? Quais foram as dificuldades? Como é que conseguiste lidar com esse novo desafio? Bom, primeiro é que os meus eventos eram circunscritos a um público muito específico. Não é? Eu procurava atingir um público da classe média, eu não fazia eventos propriamente para as massas. Certo. Então, isso obrigou-me a mudar o meu método de comunicar. Eu tive que fazer uma comunicação mais abrangente. E tive que aumentar a minha equipa, naturalmente. Porque se eu, na produção anteriormente, tinha 20 pessoas, eu tive que aumentar para 40, 50, 60, no marketing. Então, obrigou-me
Aliás, os meus custos aumentaram enquanto produtor. Ok. Porque eu tinha que. Porque o Genilson já vinha de um processo que lhe permitia estar familiarizado com esse tipo Com de esse eventos. tipo de Já eu eventos, não. Aliás, eu até cooperava em eventos dessa dimensão quando eu cooperasse com o Áureo, por exemplo. O Áureo chamava, né? Eu prestava às vezes uma assessoria, algum trabalho para ele, não só para ele, etc, etc. Mas ser eu próprio a fazer é diferente. Uma coisa é tu prestar serviços a outras pessoas, outra coisa é seres tu mesmo a fazer, que é Yeah. diametralmente diferente. E gerir equipas. Gerir equipa, naturalmente, gerir egos de pessoas, o que é mais difícil. Enfim. Uma história assim que nos pudesses contar. Dessa nova experiência, Yeah. bom, claro que eu não gostava muito de falar sobre isso, mas vamos dizer que esse vai tomar nota em primeira mão. Bom, nós, quando começamos a fazer o Amor de Drena, nós tínhamos 6 grupos. Olha aí, são 6 CEOs, fora as equipas que eles carregam consigo. Então, eu tive muita dificuldade em conseguir inicialmente cooperar com eles pelo confronto de ideias. Certo. Não é? Claro que ideias opostas trazem sempre uma ideia nova e é bom, mas aquilo não eram discussões só pelas ideias, eram os egos das pessoas, não é? Eram produtores medianamente conhecidos, Certo. também tinham as pessoas por trás a dizer não aceito, não podes ceder, porque quando tu fazes uma parceria, tu tens de fazer cedências. É verdade. Né? Aceitas aqui para que depois ele possa aceitar também ali. Yeah. Então nós tivemos, por também sermos jovens, né? Tivemos muito problema de egos, tá a ver? Então já tivemos muitas discussões, algumas delas acirradas, mas felizmente os homens conversando, entendem-se, conseguimos depois contornar. Ok, mas tipo assim, já entendi que houve ali momentos de desavenças, mas o que aconteceu mais em concreto? Bom, comprometer o projeto. Já houve em reuniões pessoas a levantarem-se, a dizer, olha, eu vou-me embora, então fiquem vocês com o projeto. Mas assim, questões de que tipo divisão de lucros ou tipo. Até antes disso, o problema, disso. sim, Ok, é uma questão, ele entende que não, isso deve ser assim, ok, mas a maioria entende que não, deve ser dessa forma. Certo. E nós temos que ser democráticos. certo. Temos que privilegiar sempre o debate democrático para não comprometer o evento, porque às vezes não é sobre aquilo que eu penso, é sobre aquilo que será melhor para a marca, é sobre aquilo que será melhor para o evento. E às vezes não há esse entendimento no espírito das pessoas. Ele quer fazer uma massagem no seu ego até à custa de comprometer a própria marca e o próprio evento. Então já houve colegas nossos que levantaram-se da mesa Yeah. e disseram, olha, fiquem vocês com o projeto, nós vamos embora. E depois foram mesmo, não voltaram mais. Alguns sim, Ok. alguns sim, né? Porque a árvore não pode prejudicar a floresta. É verdade. Mas hoje já conseguem ter uma relação mais fluida? Hoje somos 2 apenas. Hoje é o meu ego e o ego do Genilson. E começaram com quantos? Éramos 6. Eram 6. Oh, Éramos wow. 6 grupos. Fizemos o Amor e Drena, fizemos o show do C4 Pedro. Depois do show do C4 Pedro saiu um grupo, ficamos 5. Fizemos o XOXO, trouxemos o Vulgo FK, que também é um artista brasileiro, e o Certo. Gabizinho. E depois daí ficamos só os 2. Uau. Fiz um Réveillon com o Genilson, fiz um mês comigo, e fizemos agora o Amor e Drena. Devo estar a esquecer de um evento, mas sim. Pá, melhor assim, né? acabou sendo. O Genilson é teimoso. Ok. Mas pronto, lidar com uma pessoa é melhor do que lidar com 5, né? Com 5. Só que as pessoas às vezes não compreendem. É a Genilson Eventos. Ok. Até a empresa é Jeremias Barros André, é o nome da empresa. A Genilson Eventos é uma filial da Jeremias Barros André. Eu dou o cara Cruzeiro Produções, Sociedade Unipessoal. Ok, eu sou o sócio-gerente, mas tem outras pessoas por trás. Pessoas, yeah. Percebo. Tem um aparato todo. Tem um aparato e nós temos que às vezes ter em conta também a opinião dessas pessoas, que também contribuem para que nós possamos fazer bem, para que possamos fazer acontecer. Ok. E assim num evento, quanto é que a Cruzeiro Produções consegue tirar? Epá, depende do tipo de evento, né? Por exemplo, esse último com o Zé Filipe, quanto é que conseguiram fazer? Epá, Carlos, eu não quero
depois desse podcast, a porta daqui do estúdio, encontrar um carro e depois ser raptado, né? Mas alguns milhões de kwanzas. Alguns milhões de kwanzas. Alguns milhões de kwanzas. Não, top. Estamos a dizer, estamos a falar... Epá, não quero falar de números. Não, mas tipo, mais de 5. Muito mais de 5. Mais de 10. Mais de 10. Mais de 20, mais de 30. Mais de 20, ok. Mais de 40. Posso lhe dizer acima de 50. Acima de 50 milhões. Claro que temos muitos custos operacionais, né? Certo. É preciso compreender que primeiro temos que salvaguardar o investimento, porque nós fazemos um investimento. Aliás, certo. Não é fácil tirar um artista da dimensão do Zé Felipe e colocá-lo em Angola. Com certeza. Ele é milionário. Ele não sai do Brasil para brincar. É verdade. Né? E às vezes as pessoas reclamaram muito do tempo da atuação. Ele não sai do Brasil para fazer um show em Angola. Então nós pagamos o equivalente a 2 shows. Uau. Sim. Uau. Só pela deslocação. Só pela deslocação dele. Sim. Ele é milionário, Carlos. Yeah. Então ele não sai do Brasil para brincar. Mas então, tipo, a maior parte dos custos são cobertos pelos patrocínios. Também. Ok. Também, mas hoje nós já temos um arcabouço, né? As nossas marcas já têm um arcabouço para conseguir pelo menos salvaguardar 50%, 50%. do investimento. Porque algo que as pessoas não compreendem. Num passado não muito distante, as marcas cobriam até 70% do investimento do evento. Hoje em dia não é assim. Ok. Dadas as condições que nos encontramos, Pois a nossa economia já não é a mesma, as marcas já não investiam tanto quanto antes. Então, nós temos, enquanto produtores, temos que nos preparar para quando a marca que te dava 10 só te puder dar 5, tu conseguires cobrir com os outros 5. Yeah. Porque nós habituamos os nossos clientes a um tipo de evento, a uma dimensão. Certo. Não podemos apresentar algo qualitativamente e quantitativamente inferior ao passado. Tem que ser ou na mesma dimensão ou superior. Nunca inferior àquilo que nós já apresentamos. Com certeza. Manter a qualidade, né? Manter a qualidade. É uma coisa que muitas vezes falta nos nossos eventos ou em empresas angolanas no geral, é que começam muito bem, começam com muita força e depois o tempo vai passando e a qualidade diminui, né? Certamente. Então vocês querem sempre manter o mesmo nível ou melhorar. Ou melhorar. Yeah. Nunca regredir, sempre progredir. É um ótimo princípio, E olha, já que estamos a falar na economia, como é que estás a ver a nossa economia hoje? Bom, novamente um recuo histórico, né? Vamos ter que falar dos tempos em que nós tínhamos o barril de petróleo a $100 e que nos dava uma maior margem, né? Podíamos sonhar mais na aprovação do Orçamento Geral do Estado. Hoje nem tanto quanto antes, né? Porque, aliás, nós estamos a pensar em energias alternativas, não é? Nós queremos um ambiente mais limpo, aliás, essa é a tônica das Nações Unidas, né? As energias limpas, um mundo mais verde, e o petróleo não ajuda muito nisso. Então, nós, desde 2014, que já o anterior presidente experimentou um modelo de diversificação da economia, né, uma economia alternativa ao petróleo, para que possamos fazer face às nossas necessidades. Não é? Quero acreditar que não se faz a diversificação da economia. Angola é um país muito jovem, preciso compreender isso. Não se faz a diversificação da economia da noite para o dia. É um processo que leva tempo, mas o caminho faz caminhando. Quero acreditar que estamos num bom caminho, temos feito um bom percurso. Alguns sucessos, alguns insucessos, mas no final do dia, eu já vejo, eu vou para o supermercado, já vejo muita produção nacional. Muitas marcas nacionais. Agora, é preciso conferir-se um maior incentivo nesse domínio para que mais pessoas investam na agricultura e que os angolanos acreditem e confiem na produção nacional, né? Porque às vezes ainda há um certo, como é que eu posso dizer, há angolanos que ainda estão céticos relativamente à produção nacional, mas devemos confiar. Quero acreditar que o governo tem trabalhado para isso e vamos chegar lá. Olha, já viram o quão articulado esse homem é, né? É mesmo político. E então queria te fazer aqui algumas perguntas. Sei que estás na política, né? Queria que me contasse a tua trajetória política, os desafios que tens enfrentado. Bom, só do ponto de vista político, eu tenho muitos objetivos, alguns dos quais não vou revelar agora, mas eu
ingresso para a JMPLA no ano de 2019, formalmente, né? Mas já havia trabalhado na campanha de 2017 com o meu avô. O meu avô foi um militante de gema do MPLA, foi instrutor nas FAPLA, foi conselheiro do saudoso presidente Eduardo dos Santos. Então, em 2019 eu senti a necessidade, também muito por iniciativa deles, dos meus avós, de ingressar à JMPLA. Ingressei na JMPLA na altura Distrito Urbano da Engombota, hoje município. Então, durante 5 anos, eu fui trabalhando para não é crescer politicamente. Primeira nota, fui estudar os estatutos. Estudei o estatuto da JMPLA, estudei o estatuto do MPLA, li o regulamento das organizações de base, organizações intermédias, e em 2020 tomei a iniciativa de criar uma organização de base. Ou seja, na JMPLA nós temos os núcleos e os comitês locais, né? As pessoas quando ouvem falar em MPLA falam sempre dos CAPs. O CAP é o Comitê de Ação do Partido, mas isso é no partido. Então, o jovem dos 15 aos 35 anos deve militar na J. Salvo raras exceções daqueles que, por iniciativa do partido, são nomeados, por exemplo. Houve, por exemplo, posso citar um exemplo, Gildo Matias José, atual governador da Lunda Sul. Ele, quando foi nomeado a secretário de Estado para a Educação, ele era membro do Comitê Nacional da JMPLA. Ou seja, era um dirigente da JMPLA emprestado ao partido. Porque ainda tinha idade, ainda estava no decorrer do seu mandato do Comitê Nacional, porque os mandatos são de 5 anos. Então, em 2020, eu criei uma organização de base, que é um núcleo da JMPLA, do qual fui coordenador. Depois, à luz do estatuto anterior, na altura eram 3 núcleos, desencadeavam um comitê local. Então eu consegui depois juntar mais pessoas, né? Cada núcleo tem 15 pessoas, eu consegui juntar 15, mais 15, 30, 45 e formei um comitê local, ou seja, passei a ser primeiro secretário de um comitê local, isso também em 2020. E depois, isso no ano passado, cheguei a membro do Comitê Municipal da Engombota, distrito primeiro, né? Depois com a nova divisão político-administrativa, entrei como membro do Comitê Municipal da Engombota e me foi confiada a missão de ser o segundo secretário, sou atualmente segundo secretário da JMPLA na Engombota. Entrei como membro do Comitê Provincial da JMPLA e no último congresso da JMPLA, que elegeu o camarada Justino Capapinha como primeiro secretário nacional da JMPLA, entrei também como membro do Comitê Nacional da JMPLA. Penso que o que eu gostaria de atingir na JMPLA, até o momento, durante estes 5 anos de trabalho, eu consegui atingir, pois sou membro de todas as estruturas da JMPLA, desde a base até o topo, consegui chegar ao Comitê Nacional. Quero acreditar que os meus desafios agora serão no domínio do partido, né? Quero fazer também a minha estrada, o meu caminho em simultâneo também no partido, né? Já penso, por exemplo, num futuro próximo, ser membro do Comitê Municipal do partido e depois do Comitê Provincial do partido e num futuro longínquo ou próximo, se quisermos, ser membro do Comitê Central do MPLA. Então o objetivo é chegar a presidente? Não tenho essa ambição. Aliás, eu tenho alguns amigos que por vezes vão gozando comigo, futuro presidente, aliás, vários dizem sempre futuro presidente, futuro PR, mas muito sinceramente eu não tenho essa ambição porque sei que é uma missão muito árdua. Pesa embora o facto de ser nobre, mas é muito árdua e difícil estar na condução de uma nação, sobretudo uma nação como Angola. Então, até onde é que gostarias de chegar? Assim, se tu chegasses no final da tua carreira, pô, cheguei à posição X, onde é que estarias feliz? Eu olho sempre para a política como missão, não como profissão. Eu desprezo aquelas pessoas que fazem da política a sua profissão de fé. Eu penso que a profissão é ser engenheiro, é ser politólogo, é ser carpinteiro, ser marceneiro, não é ser político. O político deve olhar sempre numa perspectiva missionária. Eu estou ali para cumprir uma missão, que é servir. Porque os políticos estão ali não para ser servidos, mas para servir as pessoas. Não para servirem-se dos cargos, mas usarem o cargo para catapultar as pessoas e desenvolver os seus países. Então, onde eu for chamado a servir, dentro das minhas capacidades, das minhas competências, eu vou.
Quando eu não sei algo, eu te digo, Carlos, eu não sei. Se me perguntas algo que eu não sei, eu não sei. Mas se eu souber e tiver possibilidades de contribuir de uma ou de outra forma, falo-ei. E o que é que tu ambicionas ver no nosso país? O que país é que tu gostarias de ver daqui a 10, 15, 20 anos? Tornar Angola efetivamente numa nação. Porque eu convido as pessoas a lerem um texto do professor Vítor Cajibanga, sociólogo, sobre nação. A nação é sempre um projeto de Estado, não é? Por exemplo, a Europa já conseguiu chegar a esse nível. Eu consigo olhar para o Carlos efetivamente como um irmão, sem nos discriminarmos e entendermos que nós perseguimos o mesmo objetivo. Nós aqui ainda temos um regionalismo, um tribalismo. Nós, por exemplo, às vezes não conseguimos olhar para o nosso irmão do IJ como irmão. Ele fala assim, mas ele não entende que o sotaque dele decorre da língua nativa dele. Ele não consegue olhar para ele como angolano. Ele pensa que por falar melhor ou ter um português mais refinado. Então nós não somos ainda efetivamente uma nação. E uma das coisas que eu gostaria que nós fôssemos é ser um país, para além de sermos um país unido, sermos efetivamente uma nação, porque aí estaríamos todos em torno do mesmo objetivo, a lutar para alcançar o mesmo objetivo. Aliás, vou lhe dar um exemplo muito claro. Nós não conseguimos olhar para os nossos irmãos do Congo como irmãos. Mas para nós desencadearmos a nossa luta de libertação nacional, foram eles que nos deram uma base militar para nós combatermos o colonialismo português. Então, aliás, nem quero só falar do Congo, aqui mesmo, próximo. Ele fala assim porque até tentamos e não tentamos compreender. Então, quando nós formos efetivamente uma nação, nós estaremos dentro daquilo que é o mesmo objetivo, perseguiremos o mesmo objetivo e podemos materializar coisas extraordinárias. E, aliás, o primeiro presidente que nós não conhecemos, mas lemos a história, ele pugnou muito por isso. Presidente Agostinho Neto. Aliás, mesmo no Comitê Central e no Birro Político, ele procurava equilibrar, né? Ter representação dos vários grupos étnicos para que as pessoas pudessem conviver, né? Dali, de Cabinda ao Cuné, num só povo, uma só nação, né? Não éramos ainda, isso é um projeto de Estado, tal como diz o professor Vítor Cajibanga no seu texto, mas é importante que nós possamos trabalhar rumo a... É verdade. Nós temos uma cultura coletivista. Aliás, até temos uma expressão, eu sou porque nós somos. Nós somos, exatamente. Só que esse coletivismo, esse espírito de proximidade e de ajuda ao nosso irmão, acho que é muito literal, é só mesmo ajuda ao nosso irmão ou ao nosso amigo. Nós não transcendemos esse sentimento para a nação como um todo. E é isso que estás a dizer, nós não conseguimos olhar para o nosso irmão do IJ, para o nosso irmão de Cabinda, para o nosso irmão de... Olha, há um livro muito interessante de um autor angolano que é o Wayanga Chito Mendes de Carvalho, um dos nossos nacionalistas. O título é O Ministro. Não sei se já leste, mas eu recomendo vivamente, não só a ti, mas também às pessoas que nos estão a assistir, porque aquilo é uma prosa, mas é um tio que criou um sobrinho que depois ascende ao cargo de ministro. E o que é que acontece? O tio tinha duas mulheres, né, da nossa cultura, a bigamia, e ele depois começa a oferecer a televisão de casa, começa a oferecer os bens de casa, e o sobrinho chega a casa e diz: tio, a televisão, mas tu já és ministro, podemos comprar coisas novas, podemos comprar tudo novo. Ele disse: mas o facto de eu ser ministro não significa dizer que nós vamos viver vamos viver de uma forma estrondosa ou coisa parecida, temos que ter calma, eu fui nomeado agora, etc. É muito interessante, é isso que estavas a dizer, pelo facto de alguém da família ser nomeado a ministro, todo mundo pensa que vai lá chegar, todo mundo pensa que deve... Eles também pensam que também são ministros, também querem exercer um determinado poder sobre certas questões, é complicado. E uma coisa, esse sentimento é por parte da família e muitas vezes da própria pessoa que está a exercer o cargo, certo? Porque o que acontece? Muita gente, não são todos, mas uma boa parte entra com a mentalidade do tipo: vou garantir o meu e o dos meus, estás a ver? Vou me enriquecer, vou enriquecer os meus familiares e o país
prontos, né? Desculpa a expressão, que se lixe porque ele só está preocupado com... Espero continuar a ser o tipo de político que está ali para servir as pessoas e não servir-se das pessoas. Aceitaria chegar à Assembleia Nacional, mas até lá ainda falta muito tempo. Mas eu gostaria de melhorar, aliás, o Executivo tem feito esse exercício, mas eu gostaria de contribuir também, de melhorar a imagem da Angola fora para contribuir no domínio de um melhor ambiente de negócios. Nós não vamos ter investimento aqui se nós não melhorarmos o ambiente de negócio, porque os investidores eles querem investir onde naturalmente sentem que o seu dinheiro estará seguro e há uma segurança, né, no domínio da economia, no domínio dos tribunais, etc, etc. Então eu gostaria muito de contribuir para a melhoria do ambiente de negócio. Isso pressupõe ajudar no combate à corrupção. É muito difícil combater a corrupção. Como é que tu combaterias a corrupção? Se fosse presidente agora, como é que tu faria? Isso é um assunto muito sensível, porque o combate à corrupção é uma tônica do governo atual. Eu penso que tem feito o seu percurso. Eu não tiraria uma vírgula nem... Eu penso que daria continuidade ao programa que está em marcha. Eu penso que talvez intensificaria, mais. Agora, talvez, vamos abrir um parênteses e colocaria o modelo de denúncia e proteção das vítimas. Nós temos exemplos de países asiáticos que combateram a corrupção em situações diametralmente diferentes das nossas. Nós aprovamos uma lei de repatriamento de capitais, nós aprimoramos os dispositivos legais para combater a corrupção, mas nós temos exemplos de países asiáticos que combateram a corrupção em condições extremamente ditatoriais. Eu não quero, claro, Angola é um país democrático, eu não quero trazer isso para aqui, mas há uma coisa que chama-me a atenção nos países asiáticos, é o modelo de denúncia e proteção das vítimas. Por exemplo, o Carlos é político. O Carlos oferece um salário de 800 mil kwanzas como ministro, por exemplo. Sabemos que não tem condições de comprar um Ferrari. Então, se aparece com um Ferrari e eu tenho contato com o Carlos, sei que ele tem feito coisas ilícitas, eu, como bom cidadão, posso denunciar. Mas o Carlos pode desconfiar logo de mim. Sabe que o Delcar, naturalmente, é que tomou contato com essa informação sensível e pode ir atrás de mim com o poder e influência que tens. Então, o que é que os países na Ásia fizeram? Aquele que denuncia é protegido, o Estado acolhe essa pessoa, pode até mudar de cidade e de nome. É um modelo que podíamos, por exemplo, trazer aqui para o modelo de combate à corrupção em Angola. Penso que muita gente só não denuncia por medo da represália. Não é? Denunciou, ok. E depois, como é que eu fico? Como é que fica a minha família? Porque normalmente o corrupto é uma pessoa com enorme poder de influência em vários domínios. Olha, mano, tocaste aí num ponto muito interessante. O ministro angolano ganha 800 mil. $800. Sim. Só para vos dar alguma referência, vamos ainda pegar num ministro aleatório, o cargo de ministro dos petróleos, não especificamente o ministro atual, mas o cargo. Pronto. O ministro dos petróleos comanda o setor petrolífero. Um engenheiro de petróleo de base numa multinacional pode-te ganhar $5 mil, 5 milhões de kwanzas. Então, por que eu, que sou ministro, sou um quadro, sou brilhante, por que eu vou trabalhar para o Estado, né, e ganhar $800, sendo que eu posso ganhar 5 mil exercendo a minha profissão de engenheiro? Não achas que um dos passos para melhorar a questão da corrupção... Em parte sim, mas vamos lá por partes. Voltamos àquilo que eu estava a dizer há pouco. As pessoas não podem encarar a política como profissão. Certo. Só encarar a política como profissão, você é corrupto. Ele tem que entender que, por exemplo, ele pode ser nomeado hoje e ser exonerado daqui a 2 semanas. Nós temos que encarar a política como missão e nomear as pessoas com base na sua competência técnica e comprovadamente no trabalho anterior. Por exemplo, o Carlos é engenheiro no ramo dos petróleos, não é?
trabalhou numa multinacional privada, foi um excelente quadro, desencadeou boas ações e, portanto, o executivo está de olho no Carlos e diz, olha pá, para dirigir essa pasta ministerial, o Ministério dos Petróleos, vamos convidar o Carlos. Mas o Carlos não pode pensar, vai ficar lá a vida toda. Porque tu tens uma profissão, a tua profissão é ser engenheiro. Então, logo termines a tua missão como ministro, naturalmente tu vais voltar para a tua profissão. O problema é que as pessoas... Por isso é que eu disse, eu desprezo os políticos tradicionais que fazem da política a sua profissão de fé. Ele não faz nada além da política. Ele não preocupa sequer em ter uma profissão. Certo. Ser político não é profissão. Certo. É verdade. Então, mas agora essa questão dos salários, sim, porque nós, enquanto funcionários, nós almejamos sempre ter melhores salários. Não é? Ainda há pouco houve um reajuste do salário mínimo nacional. Alguns dirão, bom, não é o desejável, mas nesse momento é o possível. Dado as nossas condições econômicas, fez o possível. Agora, devemos continuar a trabalhar na diversificação da economia, devemos continuar a trabalhar, isso sobretudo os privados, procurar captar investimento estrangeiro, né, para alocar-nos empresas estrangeiras aqui, gerar mais empregos, melhorar o ambiente de negócios, aquecer a economia, para depois continuamos a pensar na estratégia de melhoria dos salários nacionais. Temos feito progressos nesse domínio. Né? Mas quando te falo em melhoria de salários, é como uma forma de diminuir a corrupção. E vai um bocadinho de acordo com aquilo que tu me dizes, ou seja, para atrairmos mais... Por exemplo, nessas empresas multinacionais, muitas delas elas detêm o maior capital da produção. Certo. Tá vendo? Certo. Elas estão, por exemplo, uma Total, é uma empresa estrangeira, né? E eles, como detêm a maioria do valor da produção, nós ficamos com um valor ínfimo, então eles conseguem pagar melhores salários, né? Então quem está ali no campo, eles entendem, porque não é fácil estar ali na plataforma. Certo. As pessoas pensam que é só chegar ali, isso não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, então as pessoas têm que pagar salários, têm que receber salários condignos. Então, entendo que os políticos também, aliás, mas também as pessoas aqui reclamam, por exemplo, um deputado ganha aí com os subsídios 1 milhão de kwanza, mas tu vês a população a reclamar, mas eu penso que é pouco. Pois, eu acho que se calhar temos que explicar, ou tem que se dizer à população, olha, Angola perde bilhões com a corrupção. Com a corrupção, certo. Então, se nós conseguimos... Não pagamos condignamente as pessoas, elas vão procurar mecanismos de procurarem aqui e acolá ganhar mais uma micha, não é? Exatamente. Angola é um país de micheiros, né? É verdade. E quando dei o exemplo do Ministério dos Petróleos, não é só o Ministério dos Petróleos, por exemplo, a maior parte dos ministros são quadros. São quadros, certo. Muitas vezes vêm do setor empresarial, muitas vezes certo. têm as suas próprias atividades. Não é exatamente aquilo, a sua profissão não é ser político. Certo. Então, um homem que vai sair das suas atividades, por exemplo, um ministro pode ficar 10 anos. Naturalmente. Se começar no início até o final do mandato, dos 2 mandatos de um presidente, pode ficar 10 anos. Então vai ter que quase que cessar as suas atividades por 10 anos. Certo. Então, se ele vai fazer isso, ele tem que ter uma compensação económica à altura. À altura, certo. Então, senão, o que é que pode acontecer? Não são todos que fazem, a maior parte se calhar não faz, mas uma grande proporção faz, que é corrupção, as michas. Trazemos aqui um binômio. Né? Aqui um binômio. De um lado, procurar aprimorar sempre essa política da melhoria dos salários da função pública, mas nós temos que ser realistas. Nesse momento, esse reajuste que foi feito é o reajuste possível. Acho que foi em 30%, se a memória não me atraiçoa, em 30%. Mas as pessoas também compreenderem que quando forem para esses departamentos ministeriais, estão ali no sentido de cumprirem uma missão. Não é? E, aliás, as pessoas nós temos que, antes de procurar ter bons políticos, procurar ter bons cidadãos. Isso é uma visão de Aristóteles. É verdade. Né? Platão, por exemplo, estava preocupado em materializar uma sociedade ideal. Foi o primeiro socialista na face da Terra, Platão. Ele quis materializar uma sociedade ideal. Já Aristóteles, não, ele entendia que quem faz as instituições são as pessoas. Então, se eu colocar um bom cidadão como Carlos, eu terei uma boa instituição. É verdade. Okay? Então, ele estava preocupado com um bom cidadão que tem virtude, que em sentido grego significa bom senso. Então, quando o político não tem bom senso, ele naturalmente
tornar-se-á num larápio. Ele vai dilapidar o erário público, mas se tiver educação... Tu tens exemplos paradigmáticos de políticos que exerceram as suas funções aqui em Angola, que não dilapidaram o erário público, não tornaram-se larápios. São esses exemplos que nós precisamos de replicar. Por quê? Porque tiveram uma boa formação moral e cívica, tiveram uma boa educação em casa. Então precisamos de replicar esses exemplos e formar cada vez mais e melhor as pessoas que vão naturalmente exercer cargos públicos. É verdade. E olha, falas de formação moral e cívica. Eu queria que contasse um bocadinho da tua trajetória como professor. Falaste um bocadinho no início, mas queria que contasses como é que é a tua experiência, como é que é lidar com alunos. És jovem, então como é que é essa convivência? Porque também a diferença de idades não será... Sim, não é muito grande. Bom, é estranha essa história. Eu tenho uma tia que leciona já desde 2014, no curso de Direito. Então, como é que começamos isso? Eu, quando estava no primeiro ano de Ciência Política, lá na Universidade Agostinho Neto, com o professor Mário Pinto de Andrade, que estava a nos ensinar a história das ideias políticas. Então, eu incitei um debate com a minha tia sobre o programa da cadeira lá do curso de Direito, onde ela lecionava. E ela depois reconheceu algumas falhas, não é? Então discutimos uma discussão boa, uma discussão que trouxe até frutos. E então fui discutindo com ela sobre a cadeira de História das Ideias Políticas. Aqui e acolá, fomos discutindo. Ela depois propôs que eu participasse da revisão do programa da cadeira, não é? Para lá da obra do professor Diogo Freitas do Amaral, que é um clássico da história das ideias políticas, uma das melhores. Fomos incorporando outros autores, fomos incorporando Jean Baudin e não só. Então, ela depois, eu não sei como, sinceramente já não me lembro como, mas não sei se a iniciativa foi minha ou foi dela, porque eu também sempre tive essa coisa de querer ensinar os outros. Mas ela surgiu a ideia de começar a lecionar. O que é que aconteceu? 2020, época da pandemia, ainda assim com as máscaras, com o estado de emergência, eu fui para um centro, não vou falar o nome para não fazer publicidade, e fui fazer pedagogia. Eu sou muito regrado, eu gosto de cumprir as normas. Eu sei que o professor tem que ter pedagogia. Uma coisa é tu teres o conhecimento, mas a pedagogia dá-te as ferramentas para poderes transmitir o conhecimento a outras pessoas. Então eu tinha que aprender como transmitir o conhecimento. Eu já tinha o conhecimento, mas como transmitir a outrem. Então eu fui fazer o curso de pedagogia, que eu até já encontrei a decorrer, mas felizmente consegui passar a matéria, consegui enquadrar-me. Tive um professor muito acessível, o Dr. Manuel, na época. Então fiz o curso de pedagogia intensivo durante alguns meses. E no mesmo ano ela chamou-me. Na instituição em que leciono, na altura, não tinha a categoria de professor assistente, eu fui o primeiro. Então, quando lá chegamos, sobretudo nessa cadeira, eu ficava na carteira do professor, ela puxou uma cadeira ao lado e ela ficava. Ela disse, olha, nesse domínio, nessa cadeira, tu entendes mais do que eu, então o professor és tu, eu vou ficar de lado. Uau. Então, a recepção foi boa. E isso tinhas quantos anos? Não lembro. Eu não gosto muito de falar da minha idade. Porque às vezes as pessoas dizem, eres muito novo para fazer isso. E eu recebia sempre esses comentários, então eu preferi ocultar sempre a minha idade. Eu também passo pela mesma coisa. Pela mesma coisa, né? E aliás, achei, tu foste capa da Forbes com 18 anos, não? 17. Com 17 anos, tá vendo? Não foi capa, tive um artigo. Um artigo, sim, um artigo, ok. Por acaso fui o mais jovem... angolano. O mais jovem angolano Um artigo na Forbes. Yeah. Em saudações, 50 anos de independência, que eu até já tive a oportunidade de ler. Yeah. Sim, como dizia. Então, eu era jovem, mas quando as pessoas notam que tu tens o conhecimento, tu falas com propriedade sobre aquilo que estás a transmitir, as pessoas até admiram. Então, não tive problemas no domínio do barulho dos alunos ou desrespeitarem. Mas quando aconteceu uma vez ou outra, e foram poucas, eu sempre soube me impor. Uma coisa que eu sei fazer é me impor. Sem ser arrogante, sem ser autoritário, mas eu sei impor limites e eu sei muito bem. Aliás, a pedagogia nos ensina como contornar essas
essas situações dos alunos. Às vezes entendemos, eles são adolescentes, estão na flor da idade e muitas das vezes não compreendem que aquele exercício que estamos a fazer ali é muito sério, que irá contribuir para a formação deles. Às vezes não compreendem e nós, como professores, temos essa paciência de poder ensinar e contornar essas situações. Então, felizmente, sou um professor muito querido, sempre fui. Nunca houve incidentes de grande monta que pudessem pôr em causa o meu métier enquanto professor, então tem corrido bem. Tens influenciado os teus alunos, tipo, já vieram falar contigo do tipo, pô, professor, fiz essa coisa por tua causa, fui por esse caminho por tua causa, como é que tem sido isso? Felizmente tem influenciado positivamente muitos estudantes. Aliás, já tive conversa com muitos pais que agradeceram, porque o meu objetivo inicialmente é fazer com que eles se tornem boas pessoas antes de se tornarem bons estudantes. Eu entendo que todo e qualquer estudante deve ser uma figura dotada de cultura geral, e eu adotei um método que é a atividade do dia. Nas minhas aulas tem sempre uma atividade do dia. O aluno, por exemplo, ele tem que trazer um jornal, eles têm que semanalmente comprar um jornal e trazer uma notícia. Por exemplo, nas aulas de História das Ideias Políticas, eles têm que trazer uma notícia política, eles vão ler a notícia no jornal, vão fazer um comentário, eu vou colocar depois o debate na turma, porque eles têm que ser, eles não podem estar num meio que estão a falar sobre um assunto e eles não dominam. Não pode, atividade do dia. Figuras célebres. Em todas as aulas alguém vai apresentar uma figura célebre, ou seja, uma figura que marcou a humanidade. Cícero, Sócrates, Agostinho Neto, Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre o Grande, Aristóteles, sempre. Eles têm um mapa que todos os dias alguém vai apresentar uma atividade do dia, para lá das aulas. Qual é a tua figura favorita? Bom, É a figura que tu te inspiras? há muitas, não é? Eu penso que eu sou o somatório de muitas figuras. Mas posso citar uma, por exemplo, Sócrates. Eu gosto. Sócrates não escreveu nada à semelhança de Jesus Cristo. Tudo quanto sabemos de Sócrates, lemos por via de Platão, seus discípulos, Platão e Xenofonte. Então, se tu olhas as obras do Platão, é sempre discursos em que a figura central é Sócrates. E algo que me espanta em Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira. Então, certa feita, ele viu a sua mãe, os partos anteriormente eram feitos em casa, ele viu a mãe ajudar a dar à luz a uma criança e ele viu que poderia fazer-se o mesmo com conhecimento, ou seja, fazer parir o conhecimento. Daí surge o método socrático, que é a maiêutica, não é? Que é fazer nascer a verdade. Sócrates, quando certa vez um deus da Grécia apareceu perante ele e disse que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele disse que sim, mas só por reconhecer a sua própria ignorância. Daí a famosa frase, só sei que nada sei. Ou seja, ele só se considerava sábio por reconhecer tudo quanto ele não sabia. Ele teve uma discussão com um general, porque o método socrático consiste em quê? Fazer perguntas atrás de perguntas com vista a encontrar a verdade. Aqui diz, não se responde pergunta com pergunta, mas o método socrático diz que não. É fazer pergunta atrás de pergunta, refletir até encontrar-se a verdade. Então, certa feita, ele estava num debate com um general, eles estavam a discutir, ele fazia perguntas atrás de perguntas, isso irritava as pessoas. Então, o general disse, tá bom, eu não sei. Então, diz-me tu, o sábio. Ele disse, não, eu não disse que sabia. Vamos juntos encontrar a verdade. Sim. Então, uma das figuras que eu muito admiro é Sócrates. E no nosso país? No nosso país, gosto do professor Gildo Matias José. Okay. É uma figura que eu admiro sobremaneira, tem um percurso acadêmico invejável. Ele cursou filosofia, depois fez um mestrado em ciência política, doutoramento em políticas públicas. Tem obra publicada sobre representação política, tem vários artigos científicos. Estimo muito. Quem mais? Professor Mário Pinto de Andrade, professor Raul Araújo, professor Carlos Feijó, professor Vítor Cajibanga, professor João Pinto, que também tive a honra de ser aluno dele. Domínio da política, da academia, são esses. Nos eventos, nas minhas entrevistas anteriores, eu falava muito sobre a minha família, que é a minha maior referência, mas primeiro o meu avô, que já no tempo colonial
tinha uma casa que era o Marimba, onde trouxe vários conjuntos, os Chies, conseguia reunir esses artistas para realizarem concertos, que é o meu avô, o Alpega, não é? E depois, outra referência, tem o meu tio, o Áureo Gama, um outro tio meu, o Neco Gama, um outro tio meu, o Nuno Monster, Então, já tá o Luís, do Chill Out. Fora desses que eu tive a oportunidade de conviver e beber da própria experiência deles, eu tenho o Luís do Chill Out. Admirei muito aquele homem, tinha a discoteca, o Chill Out, e eu comecei a ir muito cedo para os eventos deles, né? Tem um tio que trabalhou com ele e aquilo era... aliás, eu faço eventos, mas eu não gosto muito de ir para eventos. Eu quando for para um evento, não. Eu gosto de proporcionar entretenimento a outras pessoas. Dificilmente vais me ver numa festa de alguém. Eu quando for para um evento de alguém, eu tenho que ser meu parceiro, ele coopera comigo, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu sou para um evento de alguém que não seja da minha súcia, é porque eu vou aprender alguma coisa. E eu aprendia muito nos eventos do Luís. Ele trazia coisas novas, né? Porque a maioria dos eventos é mais do mesmo. E às vezes é muito difícil destacar-se no meio da multidão, nós somos muitos, mas ele conseguia fazer isso. Tá o DJ Malvado, quem mais? Enda Viegas, Amor África, muitas figuras. Nova geração, temos o meu parceiro, o Genilson Eventos, tem o Heleno Ferreira, tem quem mais? Deixa lá ver. Nilson Eventos. Se bem que já é old school, né? O Nilson já, apesar de ainda fazer festas para jovens, old school. Tem o DJ Deno, tem o DJ Ari Clenes, tem o Olívio. Há muitos rostos que têm sobre si o juízo público de competência que eu admiro na nova geração. Conselho que tu deixas à juventude angolana que está aqui a ver este... Primeiro, apostarem na formação. Não é? Nós não vamos conseguir materializar a Angola que desejamos. Aliás, estou convicto disso. Olhando para trás, posso comprová-lo vendo os exemplos dos outros países, até da África subsaariana. Temos o exemplo paradigmático da África do Sul, que apostou fortemente na educação, tem das melhores universidades de África. Então, o primeiro passo é nós investirmos sobremaneira no conhecimento. Nós primeiro temos que ter quadros de qualidade para que possamos então materializar e alcançar o país que se quer desejável para todos. Não podemos cair nessa narrativa fácil de que estudar... Não digo que estudar seja só, por exemplo, fazer o ensino superior, não. Temos o exemplo da Alemanha, que desenvolveu-se com técnicos médios, né? Então temos que privilegiar os cursos técnicos e também o ensino superior, que também é todo desejável. Então eu recomendo vivamente aos jovens que apostem significativamente na educação, para que naturalmente possamos então alcançar, para que Angola se torne uma potência regional. Isso é um dos desígnios que nós temos enquanto país. Não é claro que a nível da África subsaariana a nossa influência gradualmente vai aumentando, mas não estamos ainda na posição que gostaríamos de estar, nem sequer numa posição confortável. Então devemos pugnar para que tal aconteça. Então, aos jovens, esse país é nosso, o futuro a nós pertence, então que nos capacitemos e que possamos nos ajudar mutuamente, não é? Possamos nos ajudar mutuamente e que sejam pessoas honradas. Eu acho que a honra é uma questão que deve pautar sempre a nossa conduta enquanto jovens. Não é palavra dada, palavra honrada. Cumprir com aquilo que falamos. Eu acredito que um homem tem que ter palavra. E se não tiver palavra, não tem honra. E se não tem honra, não tem credibilidade. Então, primeiro, apostar significativamente no conhecimento, apostar mesmo fortemente naquilo que é a sua formação e depois serem jovens honrados, serem jovens de palavras, que estão aí dispostos a ajudar os outros mutuamente, né? Tem que haver sempre essa troca de experiência entre os jovens. E não devemos nos combater. Eu vejo que quando o Carlos aparece com um podcast, ao invés de nós saudarmos a iniciativa, de nós aplaudirmos, de nós apoiarmos, nós queremos ou comparar ou repudiar. E isso às vezes parte de jovens, isso deixa-me muito, muito triste.
Então devemos nos ajudar mutuamente, devemos apostar na formação e ser pessoas honradas. E dicas para jovens que querem começar um negócio em 2026? Primeiro, fazer um estudo. Não é? Aliás, eu já perdi muito dinheiro no passado por não ter um contabilista, não ter a contabilidade da Cruzeiro organizada. E hoje é algo que é inegociável para mim. O dinheiro do contabilista é inegociável, até porque a Administração Geral Tributária tem estado em cima de nós, os empreendedores, com razão, né? Porque nós, enquanto cidadãos, devemos contribuir. E então devem mesmo fazer um estudo e procurar profissionais, né? Quando eu vou para uma área que eu não domino, naturalmente vou procurar um profissional que me vai ajudar, porque às vezes posso ter a ideia, mas não sei como materializar. Então, para materializar é sempre procurar um profissional na área, fazer um estudo e depois procurar formas de ter um investimento para poder materializar a ideia, né? Mas primeiro é ter a ideia organizada, fazer o estudo, depois ter o estudo de viabilidade e tudo, procurar formas de ter algum investimento para materializar a referida ideia. Se o doutor começasse hoje com 100 mil kwanzas, perdeste tudo, perdeste os teus contactos, perdeste a tua organização, só tens 100 mil kwanzas no bolso, como é que tu farias para empreender? O que é que tu farias? Bom, fruto daquilo que é a minha experiência do passado nos eventos, começava com uma empresa de protocolos. Este foi mais um episódio do Zcast, o melhor podcast da Angola. Muito obrigado, Belcar, por teres vindo. Foi uma excelente conversa e espero que possamos ter... Eu é que agradeço o convite prontamente formulado. Sabes, Carlos, que aliás, as nossas conversas não se esgotam numa hora. Por exemplo, ainda há muito o que falar e é sempre um prazer conversar contigo. E claro que estamos abertos sempre que as circunstâncias assim o exigirem, determinarem que eu esteja aqui. Não hesites, ligas para mim e estamos aqui. Com certeza, meu mano. Olha, foi um prazer, mano.